Olá, minha gente. Então, dever cumprido. Estamos aqui para fazer a segunda parte da passagem à filha de Jairo, que eu coloquei o subtítulo de Menina, levanta-te. Então, vamos dar só uma recordadinha do que a gente fez na primeira parte. Nós falamos da pineal, nós falamos da questão 385 de O Livro dos Espíritos, e a gente explicou muito sobre o efeito da abertura da pineal com a chegada da adolescência. Essa glândula agora, que é a epífise, essa glândula, então, ela perde a sua função de freio das funções hormonais, da sexualidade, ela perde a função de freio. Ela agora abre uma impressão nesse alto da cabeça, é onde se formam as chamadas línguas de fogo, descrita pelo apóstolo Paulo, que aí é a comunicação fica fácil com os espíritos. E como essa comunicação ela fica aberta e fácil, aproxima dela tanto os espíritos bons quanto os espíritos ruins, dependendo da tendência dela. E o que a gente quer apresentar hoje? É exatamente o que o mundo está oferecendo para ela. A gente já passou um pouco da vez passada, que é a primeira parte, né? Nas danças, nas músicas, nas roupas, a sensualidade, a viciação do álcool, do cigarro, de todos os outros tipos de droga e a manipulação no corpo dessa criança. Que veja bem, se até então ela não sentia nada, agora ela também contribui, porque ela também está tendo desejos. Desejo de beijar na boca, desejo de abraçar, de encostar a menina no menino, menino na menina, ou menino no menino, menina na menina. Eu não vou entrar nesses detalhes e é tudo muito normal, essa questão de gênero aí, tá, gente? Então, mas toma muito cuidado, porque nessa fase o nosso adolescente, muitas vezes a menina fica masculinizada, o menino fica feminado e depois, mais tarde, ele nem opte pela homossexualidade. Muitas vezes, essa fase de indecisão dessas escolhas até passa, ou até pode ser o contrário. Ela está muito bem definida na sua sexualidade e mais tarde ela vai escolher ser um homossexual. Isso é super normal de acontecer. Eu quero de antemão pedir desculpas a vocês, porque a tosse hoje está assim insuportável. O tempo deu uma virada, melhorou um pouco aquele frio muito grande que estava até ontem, hoje deu uma melhorada. Mas engraçado, eu piorei. Estou tossindo assim toda hora, principalmente na hora que eu falo. Vocês me desculpem aí, tá, gente? Nós falamos do corpo pesado, nós falamos do cansaço, a vontade de ficar dormindo até muito tarde, se jogar num sofá e ficar preguiçosamente por ali. Às vezes está recusando até ir para a escola, a gente teria que saber o motivo disso aí. Lá no final vou dar algumas dicas para solução dessas questões. Aguarde. Então, vamos à história. A Sudem, que é o meu apelido, é em homenagem a uma adolescentezinha cuja história está na mitologia grega. O nome dela é Medusa. Já sei que tem um monte de gente discriminando, que já logo vem aquela imagem das cobras, das serpentes que ela formou na cabeça e a gente vai explicar por quê. Medusa era uma jovenzinha muito bonita, cabelos encaracolados, longos, de uma beleza sem igual. Tinha duas irmãs e nenhuma das duas tinha a beleza de Medusa. Mas Medusa era cuidadora do templo de Atenas, dessa deusa
Medusa tinha um carinho muito grande, um zelo pelo templo muito grande. Só que Medusa não sabia nem desconfiava desculpa, gente. Medusa não desconfiava que a deusa Palas Atenas tinha uma inveja dos cabelos dela. Mas a inveja era muito grande. E havia ali naquele palácio, naquele templo, um deus chamado Poseidon, que andava por ali, ficava por detrás daquelas colunas, observando Medusa, desejando Medusa. É a questão da adolescência, né? Fica todo mundo de olho na transformação do corpo. A menina fica encorpada. E um dia, Palas Atenas dá uma ordem para Poseidon: estupre-a. E ele estupra. Com toda a violência. Uma verdadeira besta fera. Após o estupro, ela, Medusa, naquele torpor daquela violência, ela ainda tem que ouvir a segunda violência. Palas Atenas expulsa ela do templo. Fora, você não é mais virgem. Medusa tenta explicar para ela que ela não teve culpa, mas foi o castigo dela. 2 castigos. Fora, aqui só virgem. E Medusa sai dali. E é lógico que virou chacota, porque tem isso, viu, gente? Nossa menina, nosso menino, vira chacota nas bocas, no bairro, na rua, na escola. Muitas vezes eles choram desesperados porque ela não teve participação, porque essa violência não tem participação do violentado. Ele fica ali inerte à disposição. Foi o que aconteceu com Medusa. Expulsada, então, ela sai com a sua tristeza por ali afora e se abriga numa gruta. Ela queria se esconder. Esconder da sociedade, esconder dentro da tristeza dela por ter sofrido aquele tipo de violência. E ali ela começa a sentir raiva, ódio, e com razão, tá? É com razão. Não vem com essa conversinha pro meu lado, não. É um crime hediondo que dá raiva mesmo. Medusa, então, dentro daquele ódio, ela forma naqueles fios de cabelo, porque ela lembra de Palas Atenas passando as mãos nos cabelos dela. Ela começa a formar serpentes, ela joga para fora o ódio, a raiva que ela sofreu. Não só de Palas Atenas, mas de todos os homens. Tem meninas que vivem uma vida inteira sem querer que homem nenhum chega perto. Tal pavor que dá. Foi o que aconteceu com essa menina. E ali naquela gruta, ela fica isolada e sozinha, e todos os homens que ali tentavam entrar, ela transformava em pedra. O que é isso? São pedras, sem sentimento. São pessoas duras para praticar uma violência dessa. É um crime hediondo. Ela então começa a transformar com aquele ódio dela, aquela vibração, aquela energia ruim, os homens em pedra dentro da gruta. E o final da história todo mundo conhece, né? Que lá um titã consegue lá com um jogo de espelho não olhar para ela, que só se transformava em pedra o homem que olhasse para ela. Esse então vai lá, consegue fazer um jogo de espelho e consegue matá-la com a espada.
termina aí a nossa medusa. Eu quis trazer isso para mostrar o que fica dentro, o trauma que fica dentro da menina, do menino que passa por essa violência. Ficam zumbizados, ficam esquisitos, querem ficar solitários, ficam andando para lá e para cá com seus complexos, não querem comunicar com mais ninguém. Muitas vezes culpa a sociedade inteira por isso, a revolta que tem por dentro. Se desinteressa pela vida, se desinteressa pelo colégio, pelos professores, se desinteressa da família, ela quer se isolar dentro desse trauma sofrido. Desculpa, tá, gente? Então, tem uma questão muito interessante que acontece com as crianças, que eu ainda não descobri como e nem o porquê. Vocês já perceberam que existe um lapso de memória? Vocês já perceberam que você pode perguntar a essa criança quem foi que te violentou? Quem foi que fez isso? Ela não fala. Eu assisti uns vídeos daquela seita, porque para mim aquilo é uma seita, chamada Testemunha de Jeová. E todas as crianças, porque lá é comum, é normal fazer isso. Normal para eles, né? E todas as crianças que foram levadas perante o conselho de anciãos, e é perguntada à criança, aponta pra gente quem foi. Quem desses homens que estão aqui? Elas não apontam, elas não falam. Vocês já perceberam isso? Que diante de tanta violência, que hoje nós temos notícias de 2 por minuto, e eu acho que é muito mais, porque essa estatística aqui, ela é feita com relatos. E aqueles que não têm relatos? Lá nos cantões, nessas periferias por aí, no meio rural, nos sertões. Imagina se essa criança vai contar para alguém. Então, esse número aqui de 2 por minuto é que consta na estatística. Mas e aqueles que não constam? É muito mais. Então, se nós observarmos, nesses milhões, e até mesmo, se a gente for olhar a história, bilhões desses acontecimentos, não é nada esses relatos. São muito poucos. E se houvesse mesmo uma declaração dessas vítimas, seria muito mais gente encarcerada, tá? E a gente não vê. É um caso ou outro. De vez em quando estoura aí um caso que foi descoberto. Aqui em Juiz de Fora mesmo, no pronto-socorro, foi descoberto um caso. Agora, recentemente, o caso da menina lá na UTI do hospital e o pai abusando dela. Então, assim, é um ou outro caso. Eu gostaria de saber por quê. Como que isso acontece de apagar essa memória? Apaga. Essa criança não conta. Ela não conta. Ela pode até chorar sozinha para lá, mas ela finge, ela não conta. Então nós vamos ver que eles ficam apagados. E nota que o nosso adolescente, ele começa a ficar meio esquisito, meio zumbi, andando aí sem rumo, roupas muito pretas, cabelos escondendo o rosto, complexados, né? Então, sem rumo, perdidos. E aí também que mora mais um perigo, que vão acabar caindo na mão de espertos, que estão de olho no corpo daquele adolescente. Então, nós trouxemos aqui para a gente refletir com essa cabecinha confusa, tá? Essas drogas que são colocadas
E eu me lembro, lá na Celuz, que é uma casinha, um centro espírita que eu montei com tanto amor e tanto carinho, gente, vocês não fazem ideia. No bairro Nova Califórnia, eu nem vou falar mais não, porque toda vez que eu toco nesse assunto, eu começo a engasgar e querer chorar. E se tem uma coisa que eu não posso hoje é engasgar, porque hoje eu tô com tosse, né? Nós estávamos lá para a gente iniciar a reunião mediúnica e as pessoas que estavam no local, os médiuns, estavam muito agitados, nervosos, respondendo mal as perguntas. E na reunião mediúnica, o mentor da casa nos explicou. Sabe por que vocês estão nisso agitados, com o emocional abalado? É porque para vir para cá, vocês passam em frente, onde estão organizando uma festa que todo ano tem aqui nessa cidade. Ele estava se referindo a J.F. Folia, lembra? J.F. Folia? Ele explicou pra gente que ao passar por ali, a gente sai carregado, porque a gente não pode imaginar a sujeira que tem no campo espiritual naquele lugar. Era feito no estádio municipal, lembra? Nem tem mais essa festa, não. Graças a Deus. E vocês não imaginam sujeira. E outra coisa, quando o jovem chega na bilheteria para comprar o ingresso, tem de 30 a 50 em volta dele, disputando a coroa. Quem que vai acompanhá-lo naqueles dias de festa, ou naquele dia de festa, nem lembro mais quantos dias era. De 30 a 50 para acompanhá-lo, para a hora que ele beber, levá-lo às drogas, levá-lo ao sexo desvairado, à promiscuidade, né? Aquele tipo de música que era tocada. Então esse espírito disse que não dava nem para passar ali perto, que todo mundo que passava ali ficava. Você imagina quem estava lá dentro, participando da tal da festa. Então fica aí, muito cuidado com festas ruidosas, muito cuidado com pancadão, com baile funk, com rock pauleira, essas músicas que tem por aí, né? Eu trouxe para a nossa reflexão, vocês devem estar notando que hoje não estou bem, é porque eu estou sentindo um impedimento incrível para fazer essa segunda parte. A tosse está aqui, ó, querendo tossir o tempo todo e querendo cortar a voz. Eu sei quem é, que não quer que esse assunto vá para frente. Então, essas festas são perigosas. E eu trouxe para a nossa reflexão a questão das drogas. Eu assisti uma palestra de uma psicóloga, ela foi falar para a gente lá no grupo Garcia sobre as drogas, né, psicoativas, para mostrar para a gente os efeitos causados. E lá no meio da palestra, essa psicóloga disse assim: a cocaína é maravilhosa. E ficou calada. Aí ficou todo mundo: gente, essa mulher é doida. Ela está falando para um grupo de pais, de educadores, de dirigentes aqui da casa, trabalhadores aqui da casa, que estão interessados a entender para poder ajudar o jovem. Agora ela vem falar que a cocaína é maravilhosa? Ela deu um tempo, mas um tempão para a gente refletir. Aí depois ela falou: se não fosse maravilhosa, o jovem não usava. Se o efeito do álcool não fosse maravilhoso, ele não usava. Se o efeito da maconha, e por aí afora, né? Se o efeito do sexo não fosse bom, não fazia. A terra nem estava povoada, né, gente? Só que eu trouxe uma outra frase. Gosto muito de Schopenhauer. Schopenhauer vem dizer que a agonia da presa é maior do que o prazer do predador. Contando a história de Medusa, eu aplico essa frase de Schopenhauer para a gente analisar que agonia dessa presa. É uma presa.
E o predador, ele se afasta como se nada tivesse acontecido. Ele acha aquilo tudo muito normal. Mas é um trauma que fica para o resto da vida, tá? Vamos falar agora, então, um pouquinho da solução, porque eu não gosto de apresentar a questão, né? E depois terminar mal, sem deixar as pessoas nos ares. Tem solução, Regina? Tem. Então eu coloquei aqui várias situações. Primeira dela, diálogo. Não tem como chegar em algum lugar se não tiver diálogo. Instruir nosso menino, instruir a nossa menina. Usa de verdade, explica que é essa violência, pode falar com ele, que ele mesmo vai passar a se vigiar. Por quê? A inocência faz com que ele caia nessas armadilhas que tem por aí, inclusive de sequestro, gente. Leva para lugar distante, judia muito dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Ah, mas como que eu vou falar com uma criança? Com o adolescente ainda dá, mas e com a criança? Fale de partes do corpo. Eu assisti também outro dia uma live da psicóloga falando, você pode ensinar para sua criança, olha, se alguém colocar a mãozinha aqui na sua cabeça, se colocar a mãozinha no seu braço, tudo bem. Mas nessa parte do seu corpo, não. Nessa outra parte, não. Vai ensinando devagarinho, com muito carinho, com muito diálogo. Mas esse diálogo, gente, ele tem que ser desde cedo. Por que não instruir nossas crianças? E outra coisa é grudar nela. A gente solta muito. Gruda na sua criança. Diminui a sua carga horária, pelo amor de Deus. Muda para um aluguel mais barato. Para de tanta vaidade. Eu falo muito isso aqui com as minhas assistenciadas. Olha o dinheirão que você está gastando com essa peruca de plástico. Olha o dinheirão que você está gastando com esse monte de prego na cara. É piercing, né, que chama o negócio. Olha quanto gasto, pinta o cabelo de roxo, depois de amarelo, depois de verde, depois de azul. Isso custa dinheiro. Aí tem que trabalhar muito. E para trabalhar muito, tem que deixar a criança. E muitas vezes ela vai ficar com quem? Dentro de casa, sozinha. É muito triste, mas é a realidade, gente. É a verdade mostrada aqui. O diálogo é muito importante. Olha o que está acontecendo lá onde você está indo, na festinha que você está frequentando, a casa do coleguinha, a casa aqui do vizinho. O que você acha desse vizinho aqui do lado? Fala mesmo. Não tenha vergonha disso não, tá? E outra coisa é a isca. Vocês já me ouviram falar de isca e para esse caso também tem isca. O adolescente tem muita fome, ele está gastando muita energia, ele precisa consumir alimento. 2 casos aqui em que Jesus manda dar de comer. Alimente a menina. Ela precisa se alimentar, fortalecer a matéria, sabe? Então hoje as cozinhas, muitas vezes são cozinhas para enfeitar. Não pode molhar a pia, não pode sujar o fogão, não pode sujar a panela nova, não pode arriscar não sei o quê. Faça comida, gente. E jovem, ele tem fome, faça mexidão, para poder encher bastante, deixa ele comer. Se ele gosta de pizza, faça pizza. Se ele gosta de brigadeiro, faça brigadeiro. Crie motivações para ele ficar dentro de casa e não para a gente expulsar ele para fora de casa. Deixa ele trazer os coleguinhas. Deixa. São ruidosos, são barulhentos, ri muito alto, gosta de ver uma programação lá que está incomodando a gente. Mas, gente, tem que ser dentro de casa. Muitas vezes a gente põe para fora. Sim,
traz para casa, faz uma motivação, um joguinho juntos, desenhar, eles gostam muito de desenhar, compre um material para eles, não é muito caro não, dê oportunidade para que ele tenha motivação para ficar dentro de casa. Outra solução muito interessante que eu coloquei aqui, visitar asilos. Sim, nesse ponto, a Umbanda, ela ajuda mais o jovem, no meio espírita não, porque na Umbanda o jovem já começa a trabalhar desde cedo. E lá no centro espírita não pode, nada pode, não pode aplicar passe, não pode fazer oração, não pode participar do trabalho, fica aquela velharia naquela mesma troca de pasta e não põe o jovem no trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Se ele não pode aplicar passe dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica e dentro do centro espírita, leva ele para tocar no idoso lá no asilo. Vai fazer uma vez por semana uma visita lá no asilo. O hospital não pode entrar, né? A não ser que ele já tenha idade para entrar. É lógico que você não vai mostrar coisa feia de assustar para os seus filhos, né? Leva ele numa enfermaria infantil. Ou então num asilo, tá aí o Abrigo Santa Helena, aqui em Juiz de Fora, né, gente? A Fundação João de Freitas. Leva seu adolescente, incentiva ele a dar a mão para o vovô, dar a mão para a vovó. Fica ali, sentadinho. Gente, não precisa preocupar em gastar, não. É só visitar. Desliga a televisão no domingo de manhã e vai lá na Fundação João de Freitas visitar. A visita é aberta. E é uma gracinha, tudo limpinho. Aqueles idosos assim... gracinha, eles são calminhos, umas gracinhas, eles tomam um passe nessa hora após a palestra. Então, vai lá fazer visita, leva seu adolescente. Vamos ali ver o vovô? Vamos ali ver aquela vovó? Para tocar, tá? Leva seu adolescente para visitar enfermarias, para ele fazer isso, porque ele vai estar fazendo uma descarga de energia. É assim que chama na Umbanda. Quando fala descarrego. O que é um descarrego? É uma descarga. Ele está jogando fora aquilo que ele está em excesso dentro dele. Outra coisa boa é a natureza. Leva seu adolescente que ele gosta. Converse com ele sobre as árvores. Deita embaixo de uma gruta de bambu bonito, aquilo é muito bonito. Faça ele brincar com aquele movimento do vento batendo no bambu, mas descalço, tá? Chegou lá nesse local que você foi, ali logo na entrada, tira seu sapato junto, manda ele pisar no chão. E na hora que vocês estiverem andando por ali, faça ele encostar as costas numa árvore. Já viu o cavalo roçando na árvore? É assim, faz ele roçar naquela árvore. E com o pezinho no chão, de preferência num lugar onde tenha terra. Ele vai fazer o fio terra. Ele vai jogar para a mãe terra aquele excesso que está nele, através daquela árvore que ele está encostando. Da cabeça aos pés. Faça junto, faz uma brincadeira assim com ele. Você pega uma árvore, ele pega outra árvore. O adolescente também gosta de brincadeira. Só que ele vai se fechando e a gente vai achando que ele está com aquela cara antonha, que ele não quer que a gente brinque com ele. Então a gente não chega perto. Chega sim. Mãe, eu não quero que você me beije. Eu vou te beijar sim, porque eu te amo. Sabe, eles fazem isso para testar a paciência da gente. Não quero que me encoste, não quero que me dê beijinho de boa noite. Outra coisa, tem mais, tá, gente? Outra coisa que faz muito bem. Na primeira meia hora de sono, aí vai dar trabalho. Na primeira meia hora de sono, você vai impor as mãos. Você, principalmente mamãe, impõe as mãos ali nele. Não precisa encostar, não. Uns 20 centímetros
ali junto dele, faça uma oração em voz, de voz, né? Em silêncio não. Ele está naquele momento da chamada madorna, ele está passando do sono leve para o sono profundo, tem aí um nome, mas eu esqueci, tá? E você vai fazer essa oração. E depois dessa oração, fala com ele: eu te amo, você é lindo, você para mim é a pessoa mais amada do mundo. Ai de mim se não fosse você aqui dentro de casa. Eu amo a sua presença. Faz isso. E amanhã de manhã você me conta. Tá? A transformação, ele vai levantar de manhã outra criatura, se sentindo amado. É na primeira meia hora de sono. Vai dar trabalho, porque eles dormem muito tarde? Vai. Mas isso vai passar, gente. Isso passa. É rapidinho. É só para ele ganhar confiança dentro dele, para ele se sentir amado. Assim como ele era cheio de denguinho e cheio de mimimi quando era criança, ele gostaria de ter agora alguns momentos assim também. Sim, por que não? Só porque chegou o irmãozinho caçula, não pode mais passar a mão nele? Fazer cafuné, deixar deitar no colo, deixar dormir na sua cama uma noite. Vocês sabiam que ele tem medo? Tem. A maioria dos adolescentes dorme de luz acesa. Tem medo do escuro, porque eles veem luzes, eles veem vultos. Gente, os espíritos ficam assim em cima daquela chamada coroa. É daí que vem a expressão: essa coroa é minha. Como se a coroa da gente pertencesse a alguém. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não pertence a ninguém, não. Isso é meu. Isso é energia minha. Tem que vir sugar aqui, não. Tem que ensinar isso para ele também. Para isso era necessário que ele já tivesse crescido no costume da oração. Frequentando uma aula de evangelização para ele poder aprender alguma coisa, sem gritaria, né, gente? Religião não é gritaria, não. Que ele tivesse dentro dele a certeza de Deus, o Pai. Não fica com muita rebuscando essas coisas também, não. Obrigando ele a ficar lendo livros. Muitas vezes não quer participar do culto do evangelho no lar. Não obriga, não. Porque quando ele era criança, você deixava para lá. Agora você está vendo os efeitos e quer obrigar. Então, essas coisas são muito válidas de se fazer e dá muito resultado. Muito cuidado com a cabecinha do seu adolescente. Não deixa ninguém ficar colocando a mão, tá? E quanto a usar boné, é muito bom. Viu? Deixa eu usar boné sim. Não essas coisas para o alto, nesses tchutchá. Eu tô falando usar um chapéuzinho, um bonézinho. E eles são espertos. Eles sabem que eles precisam usar boné. Sabe para quê? Abafar aquela energia que tá ali, que chama atenção desses desavisados que ficam por aí nas encruzilhadas, nas esquinas. Espírito não tem nada para fazer, né, gente? A gente aqui rala, luta e trabalha. Eles ficam tudo à toa, tomando conta. Vou perseguir aquele ali, vou atrás daquele outro ali. E outra coisa, tá difícil, recorre a um templo. Sim. Eu indico tratamento espiritual, que lá no Garcia tem, a Casa Espírita também tem, dirigido a criança, dirigido a adolescente. E indico também terreiro de Umbanda, mas vai junto. Tanto no Centro Espírita quanto na Umbanda, não solta pra lá não. Gruda junto. Vou levar ali dentro. Não vai levar sem eu não, eu vou junto. Tá? Eu sempre fui muito enjoada para isso. Se a criança vai tirar a radiografia, você não pode entrar. Eu falei, posso, eu não estou grávida, posso, eu vou ficar lá no cantinho. Vou sim, eu vou entrar junto sim. Então a gente tem que ser mais altruísta. E agora, gente,
Deixa eu colocar meu livro aqui, que ele é pesadinho, tá? Então, vocês viram que depois que passou a história da Medusa, eu parei de tossir? Eu sei. É Palas Atenas que não quer que eu conte a história triste. Eu tô 4 gravações, gente. Meu neto teve que me ajudar a jogar isso na lixeira, sei lá como é que faz para jogar fora, porque eu não consegui gravar. Então, a gente vai relembrar a passagem. Menina, levanta-te. É hora de falar com a nossa menina. Para de se exibir desse jeito. Levanta. Não vai usar essa roupa. Outra coisa é aqui, ó. Seja franco com o seu adolescente. Eu não tenho dinheiro para te dar esse tênis. Não tenho. Eu tenho dinheiro para te dar um tênis lá da Getúlio Vargas. Você quer? Se você não quiser, você vai ter que andar de chinelo ou descalço. Gente, outro dia eu vi um tênis de R$1.500. Eu já contei isso, né? Eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Meu neto falou, que é isso, pô? Tem tênis de mais do dobro disso aí. E os pais ficam se matando. E você pode ter uma certeza, tá? Lembrando aqui da música de Padre Zezinho, chamada Utopia. Quantas vezes a criança está vivendo num palácio, mas o que ela quer mesmo é um abraço. Um abraço dos seus pais. E nós ficamos substituindo por cabelo pintado, roupa de marca, tênis caro. Nada disso vai substituir o amor e o carinho, gente. Nada. E o diálogo não vai. Você pode dar a ele o tênis mais caro do mundo, mas ele vai sentir falta de aconchego. Ele vai sentir falta de um abraço apertado, de um beijo no rosto, de um cafuné nos seus cabelos. Passa as mãos, esse tem uma coisa com o cabelo, passa a mão no cabelo dele. Vamos ali escolher um shampoo novo. Sim, vai lá no SUS, marca uma consulta, mesmo que seja demorada, para ele ir num dermatologista. Se bem que coisas caseiras muitas vezes adianta muito mais, tem muita coisa caseira boa por aí, tá? Então, não adianta querer substituir carinho por coisas compradas. Quanto sacrifício que muitas vezes a mãe faz para dar um celular novo, para dar um tênis de marca, mas o que ele queria mesmo é carinho. Filho, eu fiz esse prato gostoso para você, só para você. Faz assim. Eu fiz esse conserto aqui na sua roupa, que está muito esquisita no seu corpo, para você, porque eu te amo. Quando a mamãe puder, a mamãe vai comprar uma camisa mais bonita para você. Agora eu não posso. Mas se você quer saber, você fica lindo dentro de qualquer camisa. Sempre faz um elogio, gente. Porque a nossa mania é sair gritando. Ai, você derrubou isso. Ai, você tá muito esquisito. O sofá tá até fedendo de tanto você ficar deitado nesse sofá. É aquela implicância. Sai pra lá, menino. Né? E olha, já vem com essa conversa de novo pra cima de mim. E outra coisa, você pai, você mãe, você pode impor limites, sim. Chega de celular. Chega de televisão. Vai criar, vai inventar, vai fazer um desenho. Pede seu filho para fazer um desenho para você. Ele gosta de desenhar. Valoriza os desenhos dele. Valoriza as pinturas dele. Deixa ele pintar. Não fica importando com chão, com mesa, com sofá. Deixa ele pintar. Sabe? Tem que ensinar a ter o cuidado com as coisas, mas também não pode ser esse exagero desse zelo com as coisas materiais, porque isso tudo passa, gente, isso passa. Eu sei que o exemplo que eu vou dar agora é muito forte. Se o seu filho apresentasse agora um câncer,
Você deixaria um pouco desse monte de atividades para poder ficar abraçadinho com ele? Você deixaria a novela das 5, das 6, das 7, das 8, Big Brother Brasil e não sei o que, não sei o que, para ficar com ele? Deixaria. Não estou dizendo que a adolescência é um câncer. Mas ele está num momento que ele está se sentindo doente. Fica com ele, abraça ele. Puxa ele pela mão, fala, hoje você vai dormir com a mamãe lá na cama da mamãe, nós vamos dormir juntinho. Mas antes nós vamos tomar um chocolate quente, que eu vou fazer para você. Eles querem comida. E outra coisa, não esquece da água, gente. A quantidade de espinhas brota muito. Quem me ensinou isso foi um médico espiritual. Por falta de água no organismo. É adolescente e idoso que não toma água. Só que idoso não tem espinha, né? Mas tem essa pele horrorosa, seca, porque eu confesso, não gosto de água. Então, fica aí essas dicas para fazer com o seu adolescente. Isso vai passar rapidinho, daqui a pouco passa. Daqui a pouco ele está de cabeça erguida. E vamos dizer para o nosso adolescente, para a nossa menina, para o nosso menino, menina, levanta-te. Menino, levanta-te. Você não veio aqui para ser objeto na mão dos outros, não. Levanta-te, respeite-se. Tenha respeito pelo seu corpo, tenha respeito por você. Essa energia que está te circundando, você não é obrigada a obedecer. Além de tomar a água, é muito bom também mergulhar em água. Leva seu filho para uma cachoeira. Leva seu filho para um lugar onde tem uma piscina. Manda ele tomar um banho. Faz muito bem também, é bucha vegetal. Compre bucha vegetal e dá para ele se esfregar, sabe com o quê? Sabão de coco, para tirar a oleosidade do corpo. O sabão de coco, ele resseca muito o cabelo, mas uma lavada de vez em quando não vai estragar o cabelo, é só passar depois um condicionador para poder amaciar o cabelo. Sabão de coco é ótimo, tudo que vem do coco é bom. Dê a ele pedacinhos de coco, dê a ele água de coco e ele precisa de muito líquido. Faça chás, sucos, faça água fresquinha, deixa pronto na geladeira com folhinhas de hortelã, rodelinha de limão ali dentro, eles gostam, bem geladinho. Se ele não estiver tomando, leva na mão dele. Nós temos a mania de servir o bebezinho, o fofuchinho da casa, mas a gente não serve o adolescente, porque a gente tem antipatia dele. Por que não? Ele está preso lá dentro do quarto, toque, 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 bate na porta dele. Filho, mamãe trouxe uma água fresquinha para você. Mamãe trouxe um suco para você. Faça isso. Lave os pés dele com sabão de coco para você ver. Esfrega a bucha, massageia os pés dele. Ele vai olhar para você com tanto amor, ele vai olhar para você com tanta complacência, que ele não vai brigar mais com você. Faça isso. Ele afasta de nós. Mas você quer uma verdade? A gente também afasta deles. Vocês vão assistir, que eu já fiz, já gravei e vou lançar, a parábola da ovelha perdida. Lembra dessa parábola? A transformação não está na ovelha, a transformação está no pastor da ovelha. Eu é que tenho que me transformar para poder entender, para poder cuidar do meu adolescente. Muito cuidado, muito cuidado. Deixa ele ser tímido, deixa ele ser reservado. Não fica chamando atenção. Você tem que cumprimentar fulano, abraço o ciclano. Tem não. Hoje em dia não tem. Quanto mais distância, melhor. Você não sabe com quem que essa criança, que esse adolescente está indo. Então é fechar a cara mesmo e ensinar para ele. Não aceita ir com ninguém, não aceita presente de ninguém, porque eles oferecem. Eu atendi uma menina aqui na minha casa, tem pouco tempo, 13 aninhos.
O vizinho queria dar, sabe o que para ela? Uma bicicleta de marcha. Ela ficou louca. Eu falei, mas por que esse cara quer te dar uma bicicleta? Ela falou, ele quer me dar. Eu falei, não, tem alguma coisa. Sabe o que ela falou? Já tem uma gente lá no bairro falando que ele dá presente mesmo, mas ele faz umas coisas com a gente. Olha isso, gente. Eu falei, então quando ele te der a bicicleta, sabe o que ela falou? Ele já me deu. Eu falei, você vai devolver. Eu vou lá com você, você vai devolver essa bicicleta. Não vale a pena. Aí eu sentei com ela e expliquei. Eu expliquei. Aquele negócio que não pode falar a palavra, que a palavra é tão horrível quanto a violência. Não pode falar a palavra. Expliquei tudo para ela. Ela ficou com a mãozinha na boca, assim, falando, então é isso? Eu falei, é isso. Ela devolveu a bicicleta. A mãe dela foi com ela e devolveu. Chegou na porta dele, bateu, ele abriu, ela jogou a bicicleta lá na porta, falou, aqui, eu não quero presente de você, não. E voltou correndo para casa. Então, gente, é instruir. Olha o que teria acontecido com essa menina da bicicleta. Eu tô assim, muito molenga hoje. Dá vontade de chorar quando eu penso nas armadilhas, nas artimanhas para fazer uma coisa dessa. Então, fica então Jesus levantando Talita. Jesus levantando a menina. Levanta-te, menina. Levanta-te, menino. Né? Vamos à nossa frase de hoje. Hoje eu troquei, tá? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Misericórdia. Como hoje nós estamos falando dos nossos meninos, das nossas meninas, tenha misericórdia dessas crianças, gente. Tenha misericórdia desses adolescentes perdidos, igualzinhos zumbis por aí. Misericórdia. Não condeno o inocente, não. Eles são inocentes, sim. Ninguém instrua eles a esse respeito. Eles vão para essas armadilhas inocentes. Instrui. Mostra para ele o que é uma maconha, o que é uma cocaína. Fala com ele que ele está começando com essa ideia de latinha de cerveja, daí que começa. O vício, ele pula de um para o outro. É com a latinha mesmo, fala com ele. Você não vai começar lá na cocaína cara não, meu filho. É na latinha, é no copinho, é na cachaçinha, é na cervejinha. Tudo com inho, para ficar tudo muito simpático. Então, tem misericórdia. De preferência, quando você for caminhar lá na natureza com o seu adolescente, sua adolescente, leva a televisão, joga dentro daquele lago que tem lá. Joga fora essa praga. Com essa programação perversa dentro do nosso lar. Ter misericórdia é aprender, é conhecimento das coisas. Você sabia que quando a gente está vendo essas pornografias da Plim Plim, isso foi contado também por um mentor. Aqui no encosto do sofá está cheio, vendo junto. Cheio. A Globo exibiu aquele negócio que eu não posso falar o nome, ao vivo, gente. Ao vivo no Big Brother Brasil. O mundo inteiro viu aquilo. Vocês acham que quem está aqui junto com a gente no sofá? Bezerra de Menezes? Francisco de Assis? É a vagabundada. Tá cheio. Se nós aqui somos 8 bilhões de encarnados, existe agora por volta de 15 bi
milhões de desencarnados. E eles não fazem nada. Não precisa lavar, não precisa cozinhar, não precisa passar, não precisa varrer casa, nada. Eles fazem nada. E eles ficam grudados. E intuindo, muda de canal, passa para o canal tal, vê aquele filme tal. Vocês já viram os filmes? Que coisa horrorosa. É só isso que tem nos filmes. A programação da televisão, desse monte de novela indecente, foi um mentor da Celuse que falou isso. Fica assim no sofá com a gente. O sofá não quebra porque o peso deles não conta para o nosso peso material aqui, né? Senão o sofá ia quebrar. Fica assim, ó, em cima. É isso que a gente traz para dentro da casa. Quantas vezes a dona de casa teve uma trabalheira, limpou, varreu todo o pó daquela casa, limpou cada cantinho minuciosamente, deixou sua cozinha impecavelmente cheirosa e limpinha, mas traz essa sujeira para dentro de casa. É sujeira. Você gosta de celular? Vê palestra, gente, no YouTube. Eu ouço palestra o dia inteiro no meu celular. Eu fico bobo como que as pessoas têm tempo para ver tanta besteira. E não adianta mandar para mim, não, que eu jogo tudo fora. Eu não olho. Eu não olho. Porque se eu olhar, vem uma cabecinha curiosa querendo olhar junto. Eu não quero companhia. Não quero. Não quero companhia de espírito nenhum, não. Minha coroa não está disponível. Se bem que agora também eles nem querem minha coroa mais, que nem tem mais, né, gente? Coroa, não. Então, fica aí o nosso recado de hoje, atendendo a Jesus com a misericórdia quero e não sacrifício. Vamos parar de sacrificar nossas crianças, vamos parar de sacrificar nossos jovens. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração.